Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Pois muito bem, vamos para as perguntas, que ficaram faltando, que eu teria respondido em 2007. Será que a primeira ficou muito boa, muito bem respondida? Você não viu o vídeo? Veja, o vídeo já está aí, o primeiro vídeo do ano, respondendo sobre uma questão interessante sobre as imagens, a questão da é necessário, a questão da cor, ele é branquinho, ele é loirinho, então isso aí está respondido. Mas vamos continuar esse e-mail para ver como é que eu respondi as perguntas de onde fica o céu, o inferno e os pais de Adão e Eva. Pois muito bem. E aqui eu coloquei essas três perguntas. O que eu fiz? Eu juntei e fiz uma resposta só. Por quê? Veja o que eu respondi. Essa pergunta, sim, requer um esforço muito grande que pretendemos fazer. Como ela, a princípio, parece simples, mas não poderia lhe dar as coordenadas do local, já que chamar de lugar é um pouco estranho. Chamar de lugar céu, purgatório e inferno. Por que vamos para o céu ou para o inferno quando morremos carnalmente? Ou seja, nosso corpo fica, o resto vai. Isto é que vai para o lugar, aspas, determinado. Há uma consequência nisso. De acordo como vivo, é o que me espera. Eu defino o que eu quero. Ou seja, não é Deus que te condena. Você que está fazendo o seu caminho, você estará se condenando ou se perdendo. Mas de onde veio essa de inferno, pecado e consequência? Se Deus é bom, não deveria haver somente céu? As coisas não deveriam ser apenas boas? Tudo começou onde? E aí, por que eu fiz dessa maneira? Veja, Leandro, a moça faz 3 perguntas, você vai lá e aumenta o questionamento. Eu não sei se essa é a sua dúvida a respeito de céu, inferno, purgatório. Mas qual que foi a minha intenção aqui? Isso aqui eu consigo ler porque eu ainda penso dessa maneira, Quando você me faz uma pergunta, eu imagino que existem outras perguntas envolvidas aí no meio do caminho. Por quê? Porque eu sempre vejo a vida como um processo. E as perguntas, elas basicamente, elas costumam fazer isso de modo lógico. Então, quando você tem uma dúvida, eu já tento entender até um pouco a mais por causa das aulas que eu dou de catequese. Então, eu vou avançando no caminho e trazendo outros questionamentos que podem ser dúvida ou necessitam ser mencionados para esclarecer a dúvida da pessoa, tá bom? Então, são coisas que eu faço até hoje. Então, por isso que eu trouxe essa questão de inferno, pecado e consequência. Porque ela quer saber se é um lugar. Mas por que você quer saber se é um lugar? Você quer saber que é um lugar porque alguém vai para lá. Mas como é que vai? Então, é isso que eu já comecei falando da alma, de que nós é que escolhemos por conta de consequência dos nossos atos e tudo mais. E aí comecei a falar de céu, inferno e eu abro com o subtítulo Começou em Adão e Eva. E digo assim: Deus criou o céu e a terra e viu que era bom. O mundo criado, as águas, terras, animais e seus derivados são bons. Os planetas, estrelas, cometas e o que há no universo é bom. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Este primeiro homem chama-se Adão. Depois criou uma companheira dele, formou a partir da costela. Significa que não deve nem estar por cima nem por baixo, mas sempre à mesma altura para que um acompanhe o outro. Olha que legal, estou realmente fazendo uma introdução interessante para ela. Vamos abrir um parênteses, na verdade mais um, senhor Leandro? Para explicar algo importante. A Sagrada Escritura não possui o dever de explicar ciências, nem como foi ou em quanto tempo cronologicamente isso se deu. A Bíblia, em muitos números, como por exemplo 7 dias da criação, é simbólico. 7 representa a perfeição, e isso é para dizer que, indiferente ao tempo que isso ocorreu, Deus o fez de forma perfeita e completa. Então, Adão e Eva não possuem pais biológicos, foram criados num modo diferente. Deus é o pai deles e eles representam os pais de uma humanidade inteira. Cientificamente ou historicamente poderia ser absurdo apenas um homem e uma mulher, ou a questão de formas discutidas sobre a criação do mundo e do homem
seja por criacionismo ou o tal do evolucionismo, em dado momento, Deus colocou a alma no homem e ele pode conhecer aquele que o criou. Isso eu indico para vocês o livro do professor Felipe Aquino, que ele é um organizador nesse livro, que ele chama O Pecado Original. Então ele traz, inclusive, a opinião do Papa, falando assim, olha, ainda que, ele não está afirmando que ainda que a teoria da evolução fosse válida, e o homem viesse de um primata para se tornar um homem, ainda assim quem colocou a alma, que se tornou racional e que teve essa evolução, foi Deus. Pronto, é isso que o Papa fala, é nisso que nós cremos, pronto. Então é importante nós falarmos isso, porque às vezes o pessoal não sabe. Maravilha, e aí, um novo subtítulo. Corpo, alma e espírito. Deus formou o homem do barro. Pode ser tocado seu corpo, criado para que toques e veja as coisas que foram criadas, para que saibas que também faz parte da criação e louve a Deus por isso. Insuflou sobre as narinas o hálito da vida. Um homem sem o espírito está morto. Corpo sem alma é cadáver, Este é o sinal que nos une a Deus. É a partir do nosso espírito que ao final de nossa vida o corpo volta ao pó, mas o espírito volta ao céu. Ou seja, volta para aquele que o criou para viver junto, para participar desta bem-aventurança que é Deus, honrar sua glória e viver a suma alegria. Se já viveu aqui nesta terra como um bem-aventurado ou santo, como dizemos, justo no Antigo Testamento vai dizer, este vai ao ponto de ver o amor em plenitude, Deus face a face, o amor como ele é. Este é o maior de todos os dons, chama-se luz da glória ou visão beatífica. Luz da glória, quem usa essa referência é no livro A Fé Explicada. Se pegar a Fé Explicada, o padre Léo XIII usa luz da glória, mas a gente usa mais comumente visão beatífica, A gente usa. Então vamos ao catecismo da igreja, porque poderíamos estranhar quando dizemos alma e espírito, pode dar a impressão que estamos falando de algo, sei lá, tripartite, e de certo modo tá, gente? De certo modo que a nossa... A gente não tem o costume de dizer, mas o espírito, nós poderíamos chamar dessa parte. Vamos ler aqui o que diz o 367, porque senão pode acontecer de eu acabar complicando muito mais, indo mais para uma linha mais filosófica, e aí eu complicar a tua vida. Número 367 do Catecismo. Por vezes ocorre que a alma parece distinta do espírito. Assim São Paulo ora para que nosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A igreja ensina que essa distinção não introduz uma dualidade na alma. Quer dizer, a alma não é dupla, não está bipartida, não é nada disso. E está lá no Concílio de Constantinopla, explicado no número 870 e no Denzinger, número 657. O espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. Quer dizer, nós poderíamos dizer que a alma não está dividida, mas há uma faculdade na alma que está aberta à transcendência, ao divino. E a outra que é para a razão, para essa vida aqui nossa. Então, por isso chama-se corpo, alma e espírito. Então, quando tu te abre, você abre a sua alma para a oração e se abre para Deus, é o Espírito que fala. Entendeu? Essa distinção vocês encontram muito num teórico, num filósofo, antropologia filosófica chamado Leonardo Polo. E essa distinção de corpo, alma e espírito a gente vê em Nossa Senhora, A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, essa divisão, que não é uma divisão, está tudo na alma ali, ela se faz presente, exatamente por causa dessa alma que é capaz de se elevar gratuitamente à comunhão com Deus. Entendeu? Essa elevação da comunhão com Deus é o que a gente chama de espírito. Pio XII, lá na encíclica Humani Generis, de 1950. O homem antigo vivia em tal comunhão com Deus que não havia morte,
nem no sentido literal, nem no espiritual. Toda orientação do Espírito era plena para que se conduzisse a Deus e fosse levado ao fim de seu período na terra. O dom do homem era profundo a ponto de que ele falava com Deus, de maneira que nós nos falamos um com o outro. O homem era ele mesmo, sem máscaras, e podia ver a Deus e o amava em plenitude. Todas as ações do homem eram voltadas em fazer sempre aquilo que estava de acordo com Deus. Eu acho que ainda tem esse vídeo aqui no canal, que eu explico, os dons que Adão e Eva possuíam, e isso está nesse livro que eu falei do professor Felipe Aquino, e que trata exatamente da questão dos dons préternaturais, assim são eles chamados. Então você vai ver uma ciência infusa, muito perfeita, por isso que ele vai dar o nome para todos os animais. Então quer dizer, não é que ele já vinha com todo o entendimento de toda a ciência, de tudo, toda a realidade, mas ele tinha capacidade muito maior que a nossa de compreender. Ele não morria, ele não ia morrer. Então, quando chegasse num determinado momento, terminada essa vida na Terra, ele seria elevado. Ou seja, ia haver uma assunção da pessoa assim que o seu tempo nessa Terra se acabasse. Isto só aconteceu com uma mulher. Com a mulher, podemos dizer assim. Então, ele também, se ele não ia morrer, também não sofria doenças. Não havia sofrimento. Então, essas coisas que eram dons preternaturais. Aí, sim, Aí algumas pessoas podem até perguntar, então o homem ficou mais burrinho e ficou mais frágil? Com certeza, mesmo a gente tendo pessoas assim muito inteligentes, com uma capacidade muito grande, é necessário compreender que nós tínhamos essa questão de não morrer, essa questão de que a nossa inteligência deu uma queda, e agora a gente morre, agora a gente enfraquece, agora a gente tem marcas de expressão, rugas, agora a gente tem fraqueza física, agora a gente pega doença, e isso não era previsto, tudo que vai acontecer é um plano B, que Deus vai agir sobre nós. E então vai dizer aqui, algo encontrou à espreita, um astuto animal vem encontrar-se nesta comunhão para semear uma divisão. O homem vivendo a suma bondade não haveria um porquê de não ser, já que estava completo em sua felicidade. Então a dúvida era algo que não havia. A fé também não existia, já que se convivia com Deus diariamente, conversava com ele. Também não haveria esperança, já que sempre estava com o motivo de nossa busca atual. Ele estava lá. Bastava sempre seguir aquilo, o único mandamento, a prova de amor a Deus. Não comerás o fruto da árvore do conhecimento do que seja bom ou mal. Segundo diz a Escritura, a serpente era o mais astuto dos animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Gênesis capítulo 3. E foi conversar com o homem. Na verdade, ele conversa com a mulher. Bom, nós já estamos aí com o tempo bem avançado. Deixa eu ver se vale a pena. Não, vale a pena sim. Só vou finalizar aqui para que a gente continue a partir do próximo capítulo, que é o capítulo que encerra, E aí a gente vai falar dessa questão da serpente, O que a serpente fez com o homem e com a mulher. E aí eu completarei, porque aqui já está falando, se bem que já falei da questão de local, da alma e tudo mais, mas aqui eu faço todo esse complemento. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos completar falando dessa questão da serpente, do inferno e tudo mais, e dando um monte de referência, porque eu dou referências aqui que vocês poderão ver e depois anotar, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.